Estudar homeopatia é sempre engrandecedor para nós e é sempre bom entendermos como que vai se dar o tratamento, de que forma o tratamento acontece e de que forma nós podemos avaliar as condições para fazermos o tratamento. E nada melhor do que isso, do que estudarmos o organão. Existem muitas teorias, existem muitos mitos sobre a homeopatia, mas poucos são aqueles que as pessoas procuram falar baseado no que está escrito no organão. Por isso, nós escrevemos o Organão da Arte de Curar, comentando cada parágrafo. E estamos postando alguns deles na internet aberta para que você tome conhecimento, entenda a homeopatia e fuja dos mitos, fuja dos tabus. Porque nós estamos procurando entender os mecanismos que nos levaram a adoecer e temos que entender os mecanismos que vão nos levar a ter saúde, a recuperar a nossa saúde. E é assim que nós procuramos estudar a homeopatia, entender como funciona essa ciência divina, para melhor estarmos agindo em condições de construir e de edificar todas as bases do amor e todas as bases da saúde em nossa caminhada. Base do amor, porque se você não tiver amor na sua vida, pelo contexto geral da sua vida, você não terá saúde. Bom, vamos continuar nossos estudos, vamos procurar compreender mais a homeopatia. Nosso site que está aqui, csterapias.com.br, lá vai ter nossos livros. Aí você poderá encontrar o livro Organon, o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo e outros livros de nossa autoria que visam esclarecer e ajudar as pessoas a se tratarem. As leis da homeopatia. Aí, a homeopatia tem 4 leis. As da 5ª lei até a 13ª são regras importantes que poucas pessoas entendem e a gente colocou separado. Então, ali a gente está colocando 6ª lei, mas a partir da 5ª são as regras que a homeopatia tem, que nós devemos seguir, que nós devemos observar para obtermos bons resultados com o tratamento. Nós vamos ver agora o parágrafo 84, cujo resumo dele é observações importantes. Cada remédio cumpre a sua função. As leis da homeopatia são 4. Nós estudamos até inteirar as 13 regras, que são observações importantes baseadas no Organon, para que a gente possa compreender o tratamento homeopático e como se dá esse tratamento. Como que nós vamos proceder à interpretação do tratamento, como que nós vamos agir durante o tratamento, até alcançarmos a saúde mais próxima possível do ideal. Porque a saúde ideal, no planeta Terra, vai ser meio difícil. Bom, então, dentro disso, nós temos que procurar entender e observar o seguinte. Cada uma dessas leis mostra-nos ângulos do tratamento que devem ser observados, que deve ser compreendido pelo homeopata. Então vamos lá, o parágrafo 184 está na 6ª lei ou a 2ª regra, que a primeira regra é a 5ª lei, certo? Observações importantes, cada remédio cumpre a sua função. Entender que cada remédio cumpre a sua função é fundamental para que o terapeuta obtenha sucesso durante o tratamento. Por quê? Porque se ele não entender isso, ele se perde no meio do caminho e não vai saber para onde deve seguir. Vamos lá. Opa, passou demais. Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Por isso, nós temos o curso de drenagem miasmática, que vai ajudar você a entender o que é miasma, como tratar esses miasmas, como reduzir esses miasmas e, logicamente, recuperar a saúde. Lógico que existe infinidade de influências na saúde humana, mas também temos infinidade de recursos dentro da homeopatia para recuperarmos a saúde humana e, logicamente, quando nós falamos de terapias energéticas e naturais, todas no plural, nós estamos falando de um conjunto de tratamento que a pessoa precisa de fazer para recuperar a sua saúde. É importante entendermos isso, conjunto de tratamento. Mas temos que seguir o raciocínio hahnemanniano. E o raciocínio hahnemanniano, para entendermos-o, temos que estudar as leis da homeopatia.
Então, essa sexta regra, ou essa sexta regra, dentro das leis da homeopatia, nós vamos estar nas observações importantes, que é o parágrafo 171, 81, 84. Certo? Nós estamos falando agora do 184. E assim, seguidamente, após a completa ação de cada remédio homeopaticamente escolhido inicialmente, quando ele já tiver se tornado inadequado ao estado de adoecimento que ainda permanece, novamente é averiguado os sintomas remanescentes e, de acordo com esse grupo de situações encontradas, mais uma vez é procurado um outro remédio homeopático, tão adequado quanto possível, e assim por diante até o restabelecimento do equilíbrio entre os corpos sutis e físico. Nós precisamos entender bem isso. Cada remédio cumpre a sua função. Você está tratando uma pessoa com pneumonia, por exemplo. Ele está lá expectorando, catarro verde, catarro marrom, catarro vermelho. Logicamente que o vermelho vem com sangue. Amarelo, branco, transparente, acabou o catarro. Ótimo, você obteve uma cura com um remédio apenas. Isso é um caso raríssimo nos dias atuais, podemos afirmar. Mas, por outro lado, você começou a tratar a pessoa, ele tirou catarros de várias cores. Não adianta ficar com nojo de catarro, nós estamos estudando a ciência da saúde. E falar em tratamento de saúde sem falar nas exonerações é delicado. Então, ao estarmos tirando, a pessoa está tirando aquelas secreções, parou a secreção, num dado momento, via nasal, e começa uma infecção de garganta. Se você estava usando remédios tuberculínicos, lógico, pneumonia, remédios tuberculínicos, aí você terá que parar e escolher um remédio que tenha característica luética com as novas características da pessoa. Quando a gente sabe miasma, a gente já vai direto para o remédio, não tem nem que pensar muito. Como o pessoal diz na gíria, mamão com açúcar. Você já viu aquele quadro, você vai para o segundo e a pessoa vai ter a sua recuperação daquele quadro de infecção de garganta. Isso que é importante nós entendermos. Cada remédio cumpre a sua função. Um remédio tuberculínico, ele vai tratar um quadro tuberculínico. Um remédio luético vai tratar um quadro luético. Mas para isso nós precisamos saber quais remédios são tuberculínicos, quais remédios são luéticos. E, principalmente, como usar os remédios. Qual a sequência mais adequada? Como procedermos durante o tratamento? Aí, no nosso curso de miasma, você vai entender tudo isso. Bom, agora temos que comentar o parágrafo, que ele é bem pequeno. Visite o nosso site, obtenha mais informações sobre homeopatia. Cada remédio tem a sua função específica. Tem a sua área específica de atuação. Isto é, trata um conjunto de sintomas subjetivos que levam à melhoria do adoecimento de um determinado órgão X, que é mais propício a ser tratado pelo remédio A. Ou seja, uma pessoa está com infecção de rins, ele vai tomar um remédio para os rins. Então, ele vai apresentar uma série de reações ao remédio, uma série de melhoras. E num dado momento começa a aparecer reações que não mais é tratada pelo remédio A que ele está tomando para o rim. Então vai ter que se procurar um remédio B para tratá-lo do sintoma novo que apareceu. Então, por conseguinte, deixará de tratar esse remédio. Se a pessoa tiver um problema no órgão Y, ele não vai tratar. Então, por conseguinte, deixará de tratar o órgão Y, caso este órgão esteja ausente em sua matéria médica. Ou seja, caso o conjunto de sintomas subjetivos que levariam à melhoria do órgão Y estejam ausentes do conjunto de sintomas subjetivos do remédio A. Para quem não está familiarizado com a homeopatia, fica complicado de entender isso aqui. Portanto, a gente vai tentar deixar bem claro. A homeopatia é tratada conforme já temos aí na internet, o Organon, parágrafo 212, que explica como que é indicado o remédio homeopático. Então, de acordo com os sintomas mentais, emocionais e o comportamento, as atitudes que a pessoa toma,
é que será indicado o remédio. Então, a pessoa chega, faz lá seus relatos, ela tem um problema no órgão X e também tem um problema no órgão Y, mas o órgão X é mais importante. Aí você escolhe o remédio A e passa para ele para se tratar o órgão X. O órgão X melhorou, não tem o problema, mas o problema do órgão Y, em um dado momento ele reduziu de intensidade, no outro dado momento ele aumentou de intensidade. Mas ele não é tratado pelo remédio A. E como na homeopatia nós devemos usar um remédio único de cada vez, então nós temos que fazer o quê? O órgão X já está bem, já melhorou. Perdura o sintoma do órgão Y, que o remédio A não trata. Ele não tem os sintomas inerentes ao órgão Y na sua matéria médica, no seu conjunto de sintomas. Que os remédios homeopáticos eles tratam um conjunto de sintomas subjetivos que levam à melhoria do órgão objetivo. Certo? Então a pessoa tem lá sintomas mentais, caracterizam uma doença que estará estabelecida num órgão físico qualquer. Então, se você sabe disso, você pode fazer um tratamento preventivo de qualquer doença. Bom, vamos para a segunda fase. Não melhorou o órgão Y. Desta forma, só podemos esperar que um remédio psórico trate um problema psórico. Os problemas luéticos ou tuberculínicos devem ser tratados por remédios próprios. Então, nós estamos falando aqui de miasma. Se o conjunto de adoecimentos que a pessoa apresentava caracterizava-o como, por exemplo, se ele tem um problema, como a gente já citou os rins antes, ele tinha um problema luético. E agora, depois de nós tratarmos esse rim, ele apresenta um problema tuberculínico, nós temos que trocar o remédio. Não adianta insistir com o remédio luético, que a pessoa só vai ampliar o tuberculinismo dele. Embora quando o remédio é muito bem escolhido, isto é, em consonância com a filosofia homeopática, ele proporciona a melhoria dos sintomas, que eles são peculiares e atenua muitos outros recentes, sem que esses pertençam à sua matéria médica. Então, você escolheu o remédio, bem escolhido, dentro dos padrões hahnemannianos de escolha, a pessoa vai apresentar melhoras em seu quadro mental e, por conseguinte, no físico. O órgão mais evidente para o tratamento com o remédio A melhorou. Mas o órgão Y, que precisa de um outro remédio, ele teve, conforme eu disse antes, alguns momentos de melhora, alguns momentos de piora. Na somatória geral, ele está bem melhor, mas não está 100%, certo? Então vamos raciocinar. Mas, sem esperarmos a cura definitiva deles, bem como pode haver uma exacerbação dos sintomas que estão presentes no adoecimento e ausentes no remédio tomado, deixando-os em evidência para a escolha do próximo remédio. Olha que coisa divina, que coisa maravilhosa. Você tomou o remédio, você melhorou aquele órgão que está doente, mas um conjunto de sintomas que estavam apenas latentes, eles vieram à tona, mas o seu homeopata, experiente, que entende a homeopatia, ele já sabe para qual o próximo remédio, porque tudo ficou mais evidente. Então você não teve uma piora, você teve um realçamento dos sintomas. E, importantíssimo entendermos isso, é importantíssimo agir para criarmos devidas condições para a pessoa se melhorar, para que a pessoa esteja dentro dos padrões necessários ao seu processo evolutivo saudável. Só atingiremos o objetivo, que é a melhora total do adoecimento, se entendermos perfeitamente o que foi exposto acima, pois assim saberemos que insistir com o fósforo para curar uma faringite crônica é contraproducente e desaconselhável. Então, se você estava dando fósforo para uma pessoa, você estava tratando os problemas tuberculínicos, agora ela está com um problema luético, vai ter que tomar um remédio luético. Tratando miasma, isso normalmente não acontece, a gente trabalha com 3 remédios de cada vez, um em cada vidro, em horários diferentes. E para a faringite, nós também teremos um conjunto de tratamento adequado, pois é um problema sifilínico, curável com mercúrio solúbilis, bem como insistir com mercúrio solúbilis para curar uma bronquite é um problema tuberculínico, curável com fósforo.
Então, nós estamos mostrando uma exemplificação do parágrafo do Hahnemann, que cada remédio cumpre aquilo que lhe é peculiar. O fósforo vai tratar problemas tuberculínicos, embora alguns casos brandos de infecção de garganta ele possa tratar, desde que as pessoas tenham um quadro mental característico do fósforo, que é uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito compreensiva. E, logicamente, se a gente está tratando o tuberculinismo dela, vai aflorar o lado ogro dessa pessoa, que é o lado Mercúrio, que não é uma pessoa muito amistosa. A gente deu o Mercúrio, ele vai se equilibrar na parte luética. E assim sucessivamente. Nós não tem um passo de mágica, fez assim, melhorou tudo, nunca mais adoeceu. Alto lá. Vamos com cuidado, vamos com moderação, para obtermos o melhor resultado ao longo do tempo necessário àquele tratamento. Muito embora existam esses adoecimentos, faringite e bronquite, na patogenesia de ambos os remédios, mercúrio solúveis e fósforo, mas eles são mais específicos e peculiares a um que a outro desses adoecimentos, e para os miasmas que eles são causadores, luitismo e tuberculinismo. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Tem pneumonia na matéria médica do mercúrio? Tem. Tem infecção de garganta na matéria médica do fósforo? Tem. Matéria médica é o conjunto de sintomas que o remédio trata. Então, ele pode tratar? Sim, mas não em profundidade. Vai ser um tratamento superficial, vai ser um tratamento que vai deixar aquele problema na condição de latência. Então, qualquer coisinha, qualquer alteração no emocional, no mental da pessoa, aquele problema vem. Ao tratar os miasmas correspondentes ao bronquite, o miasma correspondente à infecção de garganta, dificilmente ele adoecerá de novo. Por outro lado, compreendemos que o tuberculinismo é uma doença da psora e do sifilinismo. Então, teremos que o fósforo, por ser um remédio do tuberculinismo, é um remédio psoroluético, mas é inútil, contraproducente e até perigoso tentar usá-lo para tratar a psora ou o sifilinismo, embora entendemos que esses miasmas sejam atenuados por ele. E tratar a psora com fósforo tem relatos no livro Doenças Crônicas de arrepiar os cabelos. Então, o remédio deve ser usado de acordo com a identificação do adoecimento. E como que a gente faz isso? Compreendendo a homeopatia, compreendendo os adoecimentos, compreendendo como se faz a cura. O mercúrio solúbilis é um remédio do sifilinismo, e os problemas respiratórios são sintomas do tuberculinismo, que é a soma da psora e do sifilinismo. Então, o mercúrio solúbilis mudará o terreno, atenuando o adoecimento maior. Mas os sintomas do tuberculinismo, só os remédios tuberculínicos irão tratá-los homeopaticamente. É importante sentirmos, guardarmos isso na alma. É importante sentirmos isso em mais alto grau. Cada remédio trata aquilo que lhe é inerente. Cada remédio trata aquilo que lhe é compatível. E é dentro dessa compatibilidade que nós vamos trabalhar para obtermos o melhor resultado possível. É importante pegar o Organon, embora ele seja grande, que é quase um pacote de papel sulfite, aliás é mais, né? Eles são 687 páginas para você degustar. A4, mas com letras grandes que não cansa a vista. Aí nós vamos procurar entender e estudar essa maravilha que é a homeopatia, para estarmos em condições de melhor ajudar, de melhor servir aos nossos semelhantes. Terceiro, cada remédio tem a sua ação específica e, como tal, deve ser usado, mas observando os sintomas subjetivos do remédio e os que estão presentes no adoecimento. A gente sempre fala subjetivo, que é aqueles sintomas abstratos, principalmente sintomas mentais, emocionais, comportamentais, podemos dizer assim, da pessoa. Então, cada remédio trata aquilo que lhe é inerente, aquilo que lhe é específico. Não adianta tentarmos inventar, tentarmos tratar uma pessoa com uma doença ou com um adoecimento com aquilo que não é compatível com aquele adoecimento, com aquilo que não é compatível com aquela doença. 4.
Para a cura de um adoecimento crônico, precisamos nos inteirar bem de toda a teoria de miasmas e de como eles agem para que possamos definir uma sequência lógica de tratamento visando o restabelecimento do equilíbrio mente-emocional, que levará ao restabelecimento físico e, consequentemente, à saúde da pessoa. Adoecimento crônico requer conhecimento de miasma. Você só se livra dos adoecimentos crônicos quando você entende bem os miasmas, quando você faz o tratamento miasmático da melhor forma possível. Quinto, entendamos que os sintomas subjetivos estão presentes nos corpos sutis e, com o tempo, adoecem o corpo físico. O nosso corpo físico não produz irritabilidade. O nosso corpo físico não produz preguiça. A preguiça e a doença física, a irritabilidade, têm as características exclusivas. Então, o mais preguiçoso de todos é o remédio X. O mais irritado de todos, o remédio Y. Então, nós temos que procurar o remédio do preguiçoso, vai ser para uma pessoa preguiçosa, o remédio da irritabilidade para uma pessoa irritada. Certo? Ou seja, como nós vamos tratar as pessoas, de que forma nós estamos tratando as pessoas, é fundamental para o perfeito entendimento, para obtermos da melhor forma possível a melhora de uma doença. Portanto, precisamos entender que, para cada adoecimento miasmático, existe um padrão vibratório, semelhante em qualquer pessoa. E é com essa semelhança que devemos raciocinar, pois ao entendermos que os adoecimentos miasmáticos são semelhantes, alcançaremos resultados semelhantes com o mesmo tratamento. Lembrando que os adoecimentos miasmáticos são semelhantes, não são iguais. E os resultados serão semelhantes e não iguais, porque as pessoas são diferentes, os remédios vão produzir efeitos também diferentes. Mas essa diferença pode ser corrigida com o próximo tratamento miasmático e, lógico, em um dado momento, vai aparecer o mínimo da pessoa de forma bem clara. Aí você passa aquele remédio, a pessoa toma aquele remédio e melhora aquele problema. Então, entender o miasma é você dar o pulo do gato no tratamento homeopático e entender que cada remédio cumpre a sua função, cada remédio tem a sua especificidade, você vai estar conseguindo tratar a pessoa adequadamente, no tempo certo, com os remédios adequados, fazendo os devidos ajustes no momento também adequado. Nada de tomar um remédio homeopático único para a vida inteira, porque o Papo Hahnemann já deixou claro para nós no parágrafo 184. Depois, é só observarmos quais são os novos sintomas restantes e como tratar esses novos sintomas apresentados que, certamente, serão diferentes em pessoas diferentes, mas totalmente tratáveis com o tempo. Paciência, o uso do remédio mais apropriado, disciplina e sem risco para a saúde e vida do cliente e nem para a reputação do homeopata. É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente compreenda como se dar o tratamento. É importante que o tratamento seja feito da melhor forma possível. Para nós obtermos os melhores resultados, precisamos de bom conhecimento da matéria médica da homeopatia, excelente conhecimento da filosofia homeopática e entender muito bem o organon. É com esse objetivo, como a gente sempre procurou divulgar a homeopatia, a gente escreveu o livro Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, comentado, para que as pessoas possam se esclarecer com esse tratamento. Em nosso site você tem mais detalhes para você adquirir o livro. O tratamento de pessoas diferentes é sempre diferente, mas o tratamento do miasma é igual em qualquer parte do planeta Terra. Apenas as reações subsequentes serão diferentes em cada pessoa e também irá variar de região para região. É importante que a gente entenda isso. O clima, a alimentação, a altitude, cultura da região, hábitos alimentares
vai interferir no tratamento, vai interferir nos adoecimentos, vai interferir no resultado. Porque o clima, em países muito frios, as pessoas, logicamente, que nascem lá são muito saudáveis, senão eles não aguentam o frio. Eles têm que se adaptar àquela região. Por outro lado, os hábitos alimentares daquela região podem ser um empecilho, porque pode engendrar alguns adoecimentos que na hora que a gente começar a mexer, vai vir à tona para que nós saibamos tratar. Tudo depende de como agimos, e principalmente de como vamos interpretar e entender à luz da homeopatia. Se você está tratando com homeopatia, por mais cabeludo que pareça o sintoma novo que a pessoa apresentar, você terá que refletir, entender e procurar então fazer o trabalho necessário ao seu restabelecimento daquele objetivo, que é dar à pessoa saúde para que ela possa ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. No tratamento homeopático, precisamos raciocinar com a lógica transcendental da filosofia homeopática, embora em algumas vezes precisamos observar outras filosofias transcendentais. Isso que é importante, é transcendental porque sai do terra-terra, sai das coisas materiais. Então você está tratando alguém, vamos dar um exemplo mais extremo, a pessoa num dado momento ela começa a ficar muito irritada e falar um idioma que ninguém compreende, falar línguas. Ela precisa passar por tratamento com remédios apropriados a essa característica, falar línguas. Existe isso? Existe. Só que você terá que compreender uma outra filosofia transcendental que entenda esse mecanismo de comunicação que leva as pessoas a falarem línguas. Ah, já sei. Você quer dizer então que para ser homeopata tem que ser espírita? Não. Para ser homeopata você tem que ser culto, entender, conhecer. Agora, a pessoa que fala outros idiomas, durante o momento de transe, ele terá que compreender bem a doutrina espírita, porque aquilo ali, em um dado momento, pode causar-lhe muitos danos, trazer grandes consequências. Porque a doutrina espírita vai ensiná-lo a lidar com essa faculdade, que se chama mediunidade, e até tem um nome mais específico, xenoglosia, de falar idiomas diferentes, e essa pessoa vai ser atendida. E assim, existe mais de 20 tipos de mediunidade diferentes, que eu possa ter trazido para você um melhor entendimento da homeopatia, de como é o tratamento, de por que temos que usar outros remédios. Muita paz. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus nos envolva a todos os momentos.